Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast A Psique Complica. Como você deve ter acompanhado, no nosso último episódio nós estávamos com a Fran aqui e continuamos com essa maravilhosa que está aqui trazendo o seu conhecimento para nos assessorar, né? Mães atípicas, mães típicas e sociedade em geral, para nos conscientizarmos sobre a importância de estar trabalhando sobre a temática do autismo, tá? Mas antes de continuarmos a nossa apresentação de conteúdo aqui para vocês, já gostaria de convidá-los a seguir as nossas plataformas digitais, @TV Promessa Viva, estamos no Instagram, no TikTok e no YouTube. E nesse mês de abril estamos aí com a temática sobre o autismo, né, trazendo a conscientização, a desmistificação de muitos mitos em relação ao tema e dando espaço para você, mãe, que está passando por um processo como esse. Deixe o seu comentário no nosso final aí de vídeo, tá? A gente pode estar respondendo para vocês, a Fran pode estar respondendo. Em outros momentos, ela pode também estar voltando aqui para responder as dúvidas que vocês possam ter mandado para nós, tá? Então, como vocês puderam ter assistido, no nosso último episódio, a gente conversou sobre de uma forma geral, né? Direito, relevância, e agora a Fran vai trazer exatamente os conceitos, a definição, porque nós vemos muitas informações e às vezes olhamos de uma forma assim, atropelada, vamos dizer, não nos atemos aos detalhes. E o espectro, ele é um conceito, sim, que tem muitas diferenciações, que precisa ser analisado com cuidado para que não cometamos gafes, nem cometamos, né, a destruição de um direito, de um ser, não só o ser criança, mas o ser mãe também. E a Fran vai trazer essa diferenciação aí do conceito exatamente entre suporte, o que precisa, e aí eu vou passar a palavra agora para ela estar trazendo essas informações. Um prazer, né, estar aqui conversando sobre isso, né, e sobre um tema tão relevante, porque o autismo é um transtorno, sim, do neurodesenvolvimento, né, que apresenta em crianças níveis diferentes. O que seriam esses níveis diferentes, né? O nível 1 significa o quê? Que a criança, que a pessoa, independente, né, da idade, porque a gente foca na criança mais de uma forma geral, adolescente e adulto também, porque aquela criança vai crescer, vai se desenvolver. Sim. Então, o nível 1 precisa de suporte mais leve. O que significa isso? Que ele vai precisar de acompanhamento, né, de uma pessoa ali para acompanhá-lo, por exemplo, uma psicóloga, para poder ver como é que essa criança, como é que essa pessoa está em relação à ansiedade, né, para evitar que se chegue a uma depressão, né? Então, o nível de suporte é mais leve por conta até dos comportamentos. O nível 1 apresenta menos comportamentos de estereotipias, né? Já o nível 2 apresenta um pouco mais de comprometimento, então vai necessitar de mais suporte. O suporte seria o quê? Pessoas para acompanhá-los. Pessoas para poder fazer com que essa criança, esse adolescente, esse adulto tenha uma vida social, uma vida até profissional e escolar mais tranquila, que consiga se desenvolver. Por exemplo, uma criança de nível 1 não precisa necessariamente de um suporte na sala de aula, pode ser que não precise, né? Já uma criança de nível 2 e nível 3 vai precisar de suporte, de um auxiliar ali o tempo inteiro ao lado, porque muitas vezes vai apresentar outras comorbidades, como por exemplo o DI, deficiência intelectual, o TDAH associado ao TOD também. Então, há uma necessidade de ter um auxiliar, de uma pessoa para poder acompanhar em diversos ambientes, principalmente o ambiente escolar, que é um direito dessa criança de ter a professora auxiliar ao seu lado, né? Para poder essa criança conseguir se regular, conseguir estar ali naquele ambiente de tantos estímulos e consiga se desenvolver, aprender aquilo que o professor está ensinando, né? Nível 3 de suporte, então há uma necessidade maior. Muitas vezes a criança tem dificuldade de locomoção também. Então, há necessidade de ter diversos terapeutas ao lado para poder fazer com que essa criança consiga se desenvolver de forma integral. O suporte seria o quê? Pessoas ao lado para poder essa criança, essa pessoa se desenvolver e conseguir estar em sociedade, seguir as regras da sociedade. É nesse sentido. Então, o suporte necessariamente precisa ser profissional da área.
para oferecer, por exemplo, né, o comando em relação a regras. Por que eu falo profissional da área? Sim. Porque nós temos a nossa rede de apoio quando nos tornamos mãe. Eu precisaríamos ter, por exemplo, pelo menos, né? Então, eu tenho ali uma mãe, uma tia, uma avó, e fica alguém que me dá o suporte. Essas pessoas, se não tiverem um nível de formação superior na área ou de pedagogia, ou psicologia, ou fono, né? Fonoaudiologia, elas vão passar comandos, não vou dizer errados porque elas aprenderam assim, mas elas vão passar comandos que elas acreditam que sejam certos, mas que pode estar sendo uma violência para a criança. Então, a criança está ali num ambiente barulhento, vamos imaginar. E, de repente, ela põe, né, as mãos aos ouvidos, que é o que a gente vê mais comum, a agitação. Aí, o avó, a tia, alguém que esteja ali próximo, diz, desculpa o termo, tá, gente, pode parecer uma violência, a fala que eu vou dizer, mas safadeza, tira a mão do ouvido, frescura, isso, né? Sua falta mãe, de controle, de limites. Sua mãe é muito fresca com você, e a criança, ela tá só com a necessidade de diminuir o estímulo auditivo, né? E há necessidade não só de profissionais da área, como você citou, mas de diversas formações que tenham conhecimento. Eu gosto muito de ampliar mais. Independente da sua formação, é importante você ter conhecimento sobre coisas simples, como você acabou de falar. Que para quem é da área é simples, né? Entender que o ato de colocar as mãos nos ouvidos é porque essa criança tem uma sensibilidade auditiva. Então, há necessidade de diminuir o barulho, então de usar um abafador para que a criança consiga se regular, né? Evite também gerar uma crise ali naquela criança, né? Mas sem a informação, por isso que é tão importante, né, esse abril de conscientização para que todas as pessoas da sociedade como um todo possam ter consciência de que não é birra. A forma como essa criança enxerga o mundo, percebe o mundo, interage, é diferente, né? Como todos nós somos diferentes, somos únicos, né? A pessoa que está no espectro do autismo também percebe de uma forma diferenciada. Então, o som que para nós pode ser tranquilinho, né, falando de uma forma geral, né, para a criança não. A mesma coisa a luz. Então, tem uns que têm a questão sensorial relacionada à luminosidade, ou então a textura também, né, o tipo de roupa que usa, até a cadeira que senta, até isso. Então, os sapatos e etc. Então, é necessário que se tenha conhecimento, até você citando o familiar, né, a avó ali, para poder saber também como tornar o ambiente da casa um ambiente acolhedor, né? E não só ali nos espaços públicos que a gente luta tanto também, né, por direitos, como a escola e os ambientes em gerais, mas também, principalmente, no lar, que é algo que também traz isso, até esse desconforto, voltando para as mães, né, que ao julgamento dos familiares. Falando que ela não tem controle, que ela não sabe como educar. E muitas mães ficam também sem saber o que fazer, porque são pessoas mais idosas, pessoas que aparentemente têm mais experiências com crianças, então elas também acabam cedendo para alguns comportamentos de agredir os filhos. Por quê? Porque a mãe, a avó, uma tia disse que é normal. Fulana, vizinha, falou que também tinha uma criança atípica, né, um autista, e que cada autista é único também. Aquilo que funciona para fulano não vai funcionar para o outro, para Beltrano, né, como falam. Então, é diferente. Então, não dá para usar aquilo que a mãe usou lá com os filhos, com os irmãos. Eu fui criada dessa forma. Com seu filho pode não funcionar, porque ele é atípico. Então, a forma como ele encara, ele percebe o mundo é diferente. E você falando em relação a padrão de educação, né? A padrão de mostrar alguma coisa. Todo mundo foi criado assim e ninguém morreu. É o que a gente ouve. Isso. Ninguém morreu, mas hoje está todo mundo em terapia, tentando solucionar problemas que foram criados. Isso. E aí eu pego, né?
eu posso ter 2 filhos, e aí o meu primeiro filho foi de um jeito, o meu segundo eu eduquei do mesmo jeito, mas ele se comporta diferente daquele primeiro. Claro, ele é um ser completamente diferente. Isso. E aí, quando eu ponho isso em relação a uma criança atípica, eu quero enquadrá-la dentro daquele recorte que, se uma criança típica é o que a gente fala, é o que não tem uma normalidade, não tem um padrão de alteração. E a típica é aquela que apresenta o espectro autista, tá? Isso. Nós estamos falando da diferenciação, e para nós do ambiente científico é natural trabalhar típico e atípico. Eu acho que até também a sociedade já está naturalizando, né? Sim, esses termos, assim, estão mais fáceis. Então, assim, na criança típica, aquelas que estão dentro da sala, 30 mil crianças tendem a ter um padrão igual por serem típicas, mas que com fases de desenvolvimento diferente. E a criança atípica, ela por si só já é diferente e vai também apresentar, dentro dos seus iguais do espectro, o seu nível de desenvolvimento diferente, que precisa haver esse respeito. Exatamente, né? Cada criança é única, né? Seja ela típica, como você acabou de falar, né, normal, ou atípica, apresentando algum tipo de transtorno, seja do espectro autismo ou qualquer outro, né? E no autismo, por ser um espectro, né, já fica bem claro que não tem como enquadrar em um mesmo tipo de comportamento. Tem crianças atípicas, por exemplo, autistas, que têm altas habilidades, né, que é algo que as pessoas gostam muito de comentar. É autista, então é super inteligente. É, né? A parte boa. A parte boa, né? Que é o que nós vemos também em filmes, em séries, aqueles autistas que têm altas habilidades. Só que a grande maioria não. E porque também são diferentes, né? Podem apresentar TDAH, por exemplo. Podem apresentar um problema de locomoção ou deficiência intelectual. Diversos outros transtornos associados ao TEA. E isso torna únicas. E também tem a questão única do ser humano mesmo. Tem crianças autistas que gostam, por exemplo, de passear, de fazer amigos, por mais que tenham dificuldade, porque no conceito de autismo, né, para se caracterizar uma pessoa com autismo, ela precisa ter dificuldade de comunicação e interação social, né? Precisa ter movimentos estereotipados, precisa ter comportamentos, né, repetitivos e restritos. Então, o DSM-5, né, que é um manual de transtorno do espectro autismo, e no geral de todos os transtornos, ele traz que, para se caracterizar uma pessoa com autismo, que aí a gente já fala de todo um povo que comenta que hoje é moda ser autista. Não é bem assim, né? Tem critérios para que a pessoa se enquadre como autista. E esses critérios vêm através desse manual que diz, a pessoa pode, todo mundo gosta de socializar, todo autista gosta de socializar, né? Só que ele tem problemas de seguir regras, de entender como conversar, quando parar a conversa, quando ouvir. Então, esses pequenos problemas de interação social é que causa um desconforto na pessoa autista. Aí, muitos dizem, eu não gosto não, eu prefiro ficar no meu cantinho. E também é o jeito de ser, mas não significa que não gosta de se comunicar com seus pares, com as pessoas mais próximas. Já tem outros autistas que amam se comunicar, independente das outras pessoas estarem ali criticando ou não a forma deles se expressarem, né? Gostam de coisas específicas, gostam de carros, de jogos, de desenhar, né? De fazer algum esporte. Então, cada autista é único. Assim como todos nós somos, né? Você falou em relação às estereotipias, né? As estereotipias são aqueles movimentos repetitivos. E a gente vê, né, a questão do pôr a mão, que é um sinal, e a gente vê algumas crianças que têm a questão com as mãos, né, da agitação, outras com as pernas. Eu já vi vários recortes de reportagens onde os professores em sala de aula, eles acabam colocando elásticos presos na parte de baixo para a criança poder se concentrar na aula e continuar mexendo os pezinhos delas. Isso, movimentar. Quem tem TDAH também funciona muito, né? Porque quer se movimentar, quer parar o que está fazendo e fazer outras coisas. Ou então, o corpo precisa fazer outras atividades que não seja só ficar ali ouvindo o professor falando ou copiando. Então, é bem interessante, né, esses recursos
que eu já vi também, de colocar um elástico embaixo da carteira para a criança se movimentar. E o autista realmente tem essas estereotipias de querer andar, às vezes pular, né? Às vezes ficar enrolando o cabelo, enrolando. Ou gritar com um som, às vezes, de um animal. Ou repetir falas de um personagem que goste também. Então, são diversas estereotipias que a gente vai identificando aos pouquinhos, porque cada um é único também. As mais comuns, né? Os flaps, que é de mover as mãos, né? De forma bem rápida, rodar objetos também. Então, são diversas estereotipias. Você falando em relação a imitar os barulhos, tem uma esposa de um pastor nosso da Bahia, que ela trabalha com crianças, né, como cuidadora, acompanhante ali. E ela veio aqui para casa e nós estávamos conversando que ela estava com uma criança que estava imitando o dinossauro. Sim. Então, ele caminhava com as mãozinhas, né, sentava igual e fazia os barulhos. E aí, como ela percebeu esse foco, esse hiperfoco pelo dinossauro, ela começou a trazer atividades que eram de alfabetização, todas com o dinossauro. Sim. E essa criança teve um desenvolvimento significativo, porque ela pegou, né, uma coisa ali que para ela era uau, e adaptou para uma coisa que é uau, mas que ele não via como tão importante. Sim. É o caminho, né? Você saber o que a criança gosta e trazer essas coisas, esses objetos, seja o que for, para dentro da terapia. Para dentro das habilidades, você mãe também, que você quer desenvolver com seu filho. Usa a linguagem, se for um desenho também, né? Usa os personagens para poder estimular. Em momentos de crise também é importante utilizar desses elementos que a criança mais gosta para poder ele se acalmar. Ele entender que ali é um ambiente que ele está familiarizado. Então, é importante demais observar o que é que a criança gosta e pegar como reforçador para estimular as habilidades, estimular a fazer as atividades no geral, a se comportar também, a haver uma mudança de comportamento também da criança. Ótimo, né? Estamos aí adquirindo diversas informações sobre conceitos, sobre diferenciação, sobre trabalhar sem praticar a discriminação com a criança do espectro. Não é porque ela tem um espectro que ela não possa aprender. Ela vai aprender de um modo diferente, né? Em um tempo diferente, assim como qualquer criança, como qualquer pessoa aprende de um modo e em tempos diferentes. E aí, eu convido vocês já para estar no nosso próximo episódio, atentos àquilo que a Fran vai continuar trazendo para a gente de conscientização e de importância. E aí, no nosso próximo episódio, nós vamos estar conversando sobre como exatamente eu posso estar buscando ajuda para o meu filho. Eu estou identificando que ele está apresentando ali um padrão de comportamento diferente do que a maioria das crianças apresenta, né? A gente está falando aí sobre diferenciação de cada um, mas que não é obrigatório fazer, mas existe uma coisa diferente e eu preciso estar atenta. Então, o que é que eu posso estar identificando como diferente ali do padrão, do modo geral, tá? E a Fran vai estar trazendo aí como posso estar identificando e principalmente como buscar ajuda. Muitas vezes a gente recebe um diagnóstico, né, recebe um CID, e a gente está até conversando sobre essa moda de todo mundo hoje precisar ou acreditar que tem que ter um CID. Então, eu recebi um diagnóstico, recebi uma informação, e como que eu vou fazer agora para buscar essa ajuda que o meu filho precisa? Aonde eu vou bater? Com quem eu vou ter que brigar para conseguir essa ajuda? Então, eu aguardo vocês no nosso próximo episódio com a Fran para trazer essas informações para a gente. Até o próximo episódio.